ao buscarmos conhecimento sobre a infância, sobre parentalidade, nós percebemos que muitos comportamentos que as crianças apresentam são normais e que muitos pais reagem de formas negativas e recorrem a punições que não são nada boas para as crianças, porque as crianças fazem coisas porque têm curiosidade, elas estão a aprender tudo pela primeira vez, estão a ver muita coisa pela primeira vez. Então elas têm curiosidade de fazer certas coisas e nós vemos aquilo como, muitas vezes, como afronta, como provocação, como o que não é verdade. Por exemplo, uma criança com menos de 2 anos, é normal, acho que toda a gente sabe, que quando come suja tudo à volta e tem que fazer porque é importante para a criança, é importante a criança pegar na comida, porque ela explora os sentidos pelo toque, no caso a comida, ela mexe as coisas, leva coisas à boca, ela está a explorar, ela sente ao tocar nas coisas, ao meter coisa na boca. Então são coisas completamente normais que muitos de nós só se apercebem se procurarem saber, porque alguns não conseguem chegar assim só. Por exemplo, uma criança que pega num copo que estava na mesa e arrasta o copo até o copo cair. Essa criança não fez de propósito, mas muitos pais dizem, não, sabe que é mau, sabe que é mau. Uma criança de 2 anos não sabe que aquilo é mau. Ela só fez porque queria ver o que acontecia se ela arrastasse o copo, se batesse o copo ao chão, se quebrasse o copo. Ela só queria saber isso, mas como ainda não tem noção, não aprendeu sobre isso, nunca viu, ela faz um teste. É um teste, na verdade, é um teste que ela faz. Então eu acho mesmo muito importante aprendermos mais sobre a infância, porque tem muita coisa que nós precisamos aprender, não só sobre a infância, sobre a criança em si, não só sobre a infância, mas sobre o crescimento da criança até a adolescência. E tem muito que se possa aprender, mesmo sobre estas fases. E eu aconselho muito mesmo as pessoas a procurarem conhecimento, os pais e futuros pais a procurarem conhecimento, porque vai fazer toda a diferença. Vocês não têm noção da paz que vocês vão ter depois de perceber que certas coisas não precisam que a pessoa se chateie, que a pessoa reaja. Algumas coisas só precisam que a pessoa observe, que o pai observe, que o pai esteja aí para ver. Desde que a criança não se magoa, tem coisas que a criança tem que fazer, que a criança tem que passar por aquilo para crescer, para desenvolver. E a pessoa só percebe isso depois de estudar. Nós demos graças a Deus que hoje temos estas informações, estas formas de conhecimento disponíveis para todos nós, porque antigamente os nossos pais, infelizmente alguns dos nossos pais, a maioria, os nossos avós e bisavós, não tiveram as oportunidades que nós temos de fazer diferente e melhor. Então eles fizeram conforme aquilo que foi passado de geração em geração, mas nós temos a oportunidade de quebrar certa forma de educar, certas formas de educar que são más. Nós podemos mudar, e nós só conseguimos mudar isso se nós interiorizarmos as coisas que nós vamos aprendendo. E vamos aprender se nós formos atrás de conhecimento, e hoje temos muitas formas de aprender. Mas a forma mais, eu acho que para mim, que funciona mais, ou que funcionou melhor, ou que está a funcionar melhor, é a leitura mesmo. Eu comprei livros e tenho vindo a ler. Essa é a forma mais fácil, e vendo alguns vídeos no YouTube, porque no Instagram eu acho que aquilo é tão... A pessoa arrasta e assiste uma coisa que é interessante, que é importante, mas depois aparece outra coisa que não tem nada a ver e a pessoa assiste e a pessoa perde. A pessoa não tem tempo para assimilar o conhecimento que acabou de adquirir. Então eu acho que a leitura é a melhor forma, é das melhores formas da pessoa conseguir acatar alguma coisa sobre o tema, no caso. E, gente, vamos aprender, que é muito importante. Nós precisamos educar, preparar
os seres humanos que nós trouxemos ao mundo. Precisamos criá-los e educá-los de uma maneira que sejam boas pessoas, que sejam bons amigos, que venham a ser bons profissionais, para que deixemos ou tentemos deixar a sociedade melhor do que aquilo que nós encontramos. Porque eu acho que educar uma criança da maneira certa faz toda a diferença para a sociedade. E é isso que eu tenho vindo a tentar fazer. A minha filha ainda é muito pequena e eu percebo que vai haver pessoas que vão dizer: "Oh, mas tu não sabes nada, ainda vai chegar a fase tal. Eu quero me preparar para chegar à fase tal e poder responder conforme as necessidades que a minha filha vai ter nessas outras fases. Claro, agora com 1 ano e 2 meses, ainda é um bebê e não faz assim muita coisa, mas eu quero me preparar para as fases que estão para vir, que eu sei que não é fácil, não é mesmo fácil. Eu preciso a pessoa preparar-se mentalmente, emocionalmente, porque não é fácil. Eu lidei com crianças grande parte da minha vida, sobrinhos e primos, bebês, depois crianças, e eu sei que não é fácil. E com os meus sobrinhos muitas vezes perdi a calma, perdi a paciência, mas eu sou uma pessoa muito calma assim do geral, então não sou muito violenta, não sou violenta. E com os meus sobrinhos tem coisas que eu fiz que não devia ter feito, e eu não era mãe. E hoje em dia, com as coisas que eu tenho vindo a aprender, eu sei que tem coisas que não devia ter feito, porque não é assim que se educa uma criança. Mas são coisas que eu vi outras pessoas fazerem e eu achava que era normal. Então, como são coisas que eu não quero fazer com a minha filha e também não quero que vocês façam com os vossos filhos ou com os vossos sobrinhos, então eu achei necessário passar esta dica de que é mesmo importantíssimo buscarmos conhecimento sobre como educar melhor, da melhor maneira possível os nossos filhos. Porque é mesmo uma tarefa muito difícil. E como qualquer outra profissão, que é uma profissão, é como se fosse uma profissão, e como qualquer outra profissão, eu acho que é mesmo necessário nós buscarmos conhecimentos, estudarmos e aprendermos, porque a maternidade em si é muito intuitiva, mas tem questões sobre o crescimento da criança, sobre as fases, sobre as emoções e sobre coisas que isso a nossa intuição não é suficiente para cobrir estes lados todos. Então, quanto mais aprendermos, é melhor para nós e para a nossa criança, porque tira-nos um peso das costas quando nós sabemos o que estamos a fazer. A minha filha é pequena ainda, claro, e ainda tem momentos, e mesmo assim eu tenho momentos de estresse, tenho momentos que acontece algo que eu fico assim chateada, entre aspas, mas eu não reajo porque com o que eu tenho aprendido, eu sei que é normal a criança fazer isso. Eu estou a ensinar a minha filha a comer sozinha, ela pega na colher, bate na comida e atira a colher ao chão. Eu tenho que apanhar a colher, às vezes passar por água e dar de novo, porque ela tem que aprender, mas é normal, é algo normal. Nós não podemos perder a paciência, mas não temos que necessariamente mostrar que perdemos a paciência. E isso é algo que se treina, que a pessoa depois já não perde a paciência, porque sabe que aquilo é normal. Então, gente, vamos buscar conhecimento, vamos procurar aprender mais sobre isso, porque é uma tarefa difícil. Ser pai, ser mãe é uma tarefa difícil, mas vamos conseguir. Então, gente, o objetivo do canal não é para motivar a começar a fazer o que tem que ser feito, isso tudo, mas é para falar sobre parentalidade, sobre crianças, sobre desenvolvimento das crianças, sobre comportamentos. Eu fui mãe há um ano e 2 meses
E vou ser sincera, antes de ser mãe, eu não pensei que fosse ter interesse por esta área. Mas, acho que 6 meses depois de me tornar mãe, eu comecei a ter questões e comecei a procurar conhecimento sobre coisas que eu queria aprender, porque eu queria ser uma mãe suficientemente boa. Não a melhor mãe, a mãe perfeita, mas uma mãe suficientemente boa. E eu tenho vindo a aprender muito, e eu acho que é mesmo muito importante para pais e futuros pais aprender sobre parentalidade, porque eu acho que se nós fizéssemos isso, acho que se nos preparássemos antes mesmo de ser pais, eu acho que teríamos ou evitaríamos muitos problemas que existem hoje em dia na parentalidade. Então, olha, a parentalidade eu acho que é o trabalho mais difícil e mais importante que nós vamos realizar em toda a nossa vida. Por isso é que eu acho importante buscarmos conhecimento sobre a parentalidade em si e sobre as crianças, porque as crianças têm muitas particularidades que nós desconhecemos. Mesmo pais que já tenham 3, 4, 5 filhos desconhecem, assim, na teoria, sobre as crianças. Ou a pessoa pode saber suprir as necessidades físicas ou questões de tipo mudar a fralda, dar de comer, e assim a pessoa pode saber, mas tem coisas por detrás, coisas emocionais, comportamentais, que eu acho que são muito importantes para a pessoa saber o que motiva a criança a fazer certas coisas. Por isso é que eu acho mesmo muito importante nós aprendermos sobre isso, porque nos ajuda a saber lidar com certos comportamentos das crianças.